Houve o tempo em que teorias conspiratórias eram, no mínimo, plausíveis. Fidel Castro mandou matar John Kennedy. A máfia de Chicago mandou matar John Kennedy. QAnon não é nada disso. Sempre que a gente fala de gente que abraça teorias conspiratórias, a gente tem que lembrar que teorias conspiratórias são sempre vagas. Elas nunca são muito detalhadas. De forma que as pessoas, cada pessoa, na verdade, constrói na sua cabeça uma versão própria dessa teoria. Vai descartando algumas coisas que acha meio absurdas, vai abraçando outras. QAnon nasceu num fórum chamado 8chan, que é um site muito grande, mas ao mesmo tempo meio esquisito da internet, e mais recentemente muito do nascedouro do que a gente chama da alt-right, que é a direita radical americana. E lá, alguém chamado Q, a letra Q, começou a falar dessa tese que se resume a algo mais ou menos assim. Existe um grande grupo que manda no sistema financeiro internacional, que é quem de fato manda no mundo. Só que esse grande sistema financeiro internacional é comandado por socialistas. Socialistas. Esses socialistas são também pedófilos. Eles são também antropófagos, comem bebês. Eles são também satanistas. Entre os participantes estão nomes como Bill Gates, como Barack Obama, como a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Isso é QAnon. É uma história tão mirabolante, tão absurda, que é difícil crer que tanta gente acredita nela. E, no entanto, um percentual cada vez mais alto de eleitores do Partido Republicano diz, em pesquisa, que considera que, em pelo menos parte, essa história tem algo de verdadeiro. Precautions in place to protect ourselves, our colleagues. And the recovery rate, they said, is about 98%. And why are you shutting down the world over this? This is craziness. It's crazy. I mean, the cure, like Trump said, the cure cannot be worse than the disease. Evidentemente, no momento que surgiu a Covid-19, muita gente começou a inserir dentro dessa realidade paralela traços. Como é que você constrói a história para se adequar aos fatos que estão no mundo? Então, desse ponto de vista, a China, que evidentemente faz parte da rede de pedófilos, socialistas, satanistas, etc., desenvolveu esse vírus para causar uma grande distração dentro dos Estados Unidos. A partir de aí, a questão da vacina começa a ter encaixe. A vacina serve, na verdade, para inserir um chip que vai permitir localizar cada cidadão do mundo. Em outra versão, o vírus sequer existe. O vírus é uma farsa inventada pelo Estado chinês que foi abraçada e serve, em essência, para tirar as pessoas da rua para que os conspiradores possam fazer algo que nunca é muito claramente determinado. Sobre o 4chan, é bom ressaltar que não é um site intrinsecamente ruim, um local
local onde terroristas e conspiradores se encontram. É um fórum aberto, ele tem por característica, permitir que as pessoas publiquem anonimamente. Mas essa possibilidade de dizer qualquer coisa, publicar qualquer coisa anonimamente, tem causado problemas. E por ter essa característica de publicar anonimamente e as pessoas continuarem conversando, que acaba se criando essas teorias conspiratórias. Isso acaba abrindo brechas para a criação de formação de grupos mal intencionados. O papel das empresas por trás das redes sociais é fundamental nessa história. Porque, no fim das contas, elas desenvolveram uma tecnologia que é uma tecnologia que permite o sequestro da máquina que informa as pessoas por gente capaz de manipular essa máquina com mentiras, com teorias conspiratórias, etc. Então, quanto mais a gente lê coisas que nos deixam indignados, ou porque é mentira, ou porque é uma verdade revelada, como os teóricos da conspiração gostariam, quanto mais a gente vê isso, mais todo mundo está vendo isso. E a nossa reação de indignação alimenta essa máquina. Isso está no centro do algoritmo das redes sociais. O problema é que a gente está falando de empresas que são empresas, pega no caso específico do Facebook, que tem 80%, 90% do mercado de redes sociais no Ocidente, a gente está falando de uma empresa que está se aproximando do valor de $1 trilhão. E, ao mesmo tempo, é um monopólio que vem se mostrando incapaz de controlar a explosão de desinformação que afeta o resultado de eleições em democracias extremamente maduras. Cada vez mais a gente vê líderes populistas que se baseiam em teses simplistas, que têm por apoio uma rede de desinformação espontânea e manipulada, são as duas coisas ao mesmo tempo, que vão tomando de assalto democracias. E as próprias empresas, mesmo sem contar os fóruns do tipo chain, Facebook, Google, Twitter, eles têm uma extrema dificuldade em lidar com isso para não parecerem que estão censurando algo, estão censurando o discurso. E essa eu acho que é a principal dificuldade, que é separar o que é liberdade de expressão, o que é livre expressão, do que é crime, né? Ainda mais com bilhões de pessoas falando diariamente, postando 1, 2, 10 mensagens por dia, mais os bots que estão bem presentes nas redes. É um desafio colossal, mesmo com tecnologias de inteligência artificial que as empresas já estão aplicando. É muito difícil você controlar tudo que é publicado na rede. Na verdade, é virtualmente impossível controlar tudo que é publicado na rede. A gente não tem números claros sobre a presença do QAnon no Brasil, mas a gente já pode observar alguns pontos. Primeiro, existem inúmeros depoimentos de que nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, e muitos deles, a presença de QAnon já sendo tropicalizado, né? Ou seja, adaptado ao Brasil. Para, por exemplo, o público evangélico, ele é construído pelo viés do satanismo, da pedofilia. A gente já começa a perceber que há um bombardeio dessas histórias nesses grupos. A gente não tem como medir, porque o WhatsApp não permite nenhum tipo de medição. Agora, a gente também vê, quando um presidente como o Bolsonaro faz uma crítica, não, é a liberdade de não se vacinar, quando um político como Roberto Jefferson, presidente do PTB e bolsonarista, fala que armas, e ele andou falando isso nas redes, que armas são a melhor vacina contra pedófilos, eles estão mandando sinais que já começam a ser sinais públicos de nós sabemos, nós estamos por dentro desse segredo terrível. Esse segredo terrível é uma teoria conspiratória mentirosa, que não tem nenhuma base factual e que, no entanto, serve ao processo generalizado de manipulação do discurso público que ameaça a democracia.